Fala aí pessoal, William Mendes aqui, espero que todos vocês estejam bem, na medida do possível. É sempre bom ter vocês por aqui para a gente falar sobre a nossa paixão em comum, que é o Vasco da Gama, tá? Nesse segundo vídeo do dia aqui, prometi que eu vou fazer vídeo direto aqui para poder cobrar esses caras aí que estão se beneficiando do Vasco da Gama. Ainda estamos na ressaca da goleada de ontem, né? Ainda estamos na ressaca do vexame e da vergonha na qual a gente passou ontem, tá? Os jornais hoje, as mídias, os programas esportivos, vocês já sabem como é que estão, né? Daquele jeito, tá? 2, 3 horas falando só da humilhação que o Vasco passou. Mas nesse vídeo aqui, né, a gente vai falar um pouco sobre Edmundo, né, que vem aí se beneficiando, falando muita lorota aí em nome do Vasco. Tá? E vamos falar um pouco sobre a situação do Vasco da Gama também, beleza? Então, bora pro vídeo. Então pessoal, vamos fazer aqui nossa segunda edição aqui do nosso canal, um vídeo onde eu vou falar um pouco sobre o Vasco da Gama pós-ressaca, tá? Tem algumas coisas importantes que a gente precisa falar aqui. A primeira delas é que o Álvaro Pacheco assumiu a culpa da derrota de ontem e obviamente ele teve uma parcela de culpa, tá? Ele mexeu no time, tá? Ele barrou o David, sabe-se lá por quê. David pode não ser o melhor, mas é o que a gente tinha, tá? De um pouco mais de qualidade, entre aspas, ali, tá? Ele barrou o David, muitos estão dizendo aí que é por interferência externa, e ele mexeu demais no time. Então ele tem culpa sim, porque ele não conhece o futebol brasileiro e quis dar uma de gênio da lâmpada. Então ele assumiu parte da culpa, ou a culpa inteira para não perder o grupo, mas a gente sabe que é só parte da culpa que é dele, e então ele assumiu isso na coletiva. Uma outra questão aqui também que eu gostaria de trazer para vocês é sobre a situação. Hoje a gente está na 13ª colocação na tabela, mas não se enganem, tá? Não fiquem felizes. O Vasco só tem 6 pontos e o Atlético Goianiense, que eu acho que é o penúltimo ou o antepenúltimo ali na zona de rebaixamento, se ganhar o próximo jogo e o Vasco perder, já passa o Vasco. Fora que tem um resto ali na fila ali que pode ganhar também e passar o Vasco da Gama. Então não se engane com essa 13ª colocação. O Vasco está beirando ali entrar na zona de rebaixamento na próxima rodada. Tá? E isso é preocupante, porque o Vasco já demonstrou ser um time que sente o baque quando está nessas situações de pressão, né? Alguns jogadores que já são mentalmente, aí, psicologicamente abalados no decorrer do dia a dia, normalmente, sentem demais esse tipo de pressão. Tá? Então, vamos abrir o olho com relação a isso aí e esperar que no próximo jogo o Vasco desempenhe melhor do que desempenhou nesse jogo horrível que teve aí contra o Flamengo. Agora vamos falar um pouco aqui sobre o Edmundo, né? O Edmundo, que vocês sabem aí que é ligado a um grupo dentro do Vasco da Gama, tá? Ele é ligado, né, ao grupo do Pedrinho, e ele vem falando no canal dele como se fosse ali um gestor do Vasco, como se ele fosse dono ali, como se ele fosse o presidente e não o Pedrinho. Há um bom tempo o Edmundo já vem tendo esse comportamento de ficar falando ali mais do que o presidente. Tanto que desde aquela época que o Pedrinho dizia que não podia falar nada, o Edmundo estava lá no canal dele especulando inúmeras coisas. Especulando jogador, dando a opinião dele, falando uma porção de besteira, enfim. Mas é o canal dele, ele pode falar o que ele quiser lá. Mas a última da vez dele, depois de muitas coisas aí que ele falou que são absurdos, né? O caso do alemão Martim, o caso aí de dizer que São Januário é uma concessão, o caso, por exemplo, de falar que traria o Richarlison para o Vasco da Gama e muitas outras baboseiras. O Edmundo agora decidiu arrumar problema com o Payet. E aqui eu não vou defender o Payet, só que o Payet, por exemplo, ele e o Verratti estão praticamente sozinhos ali no Vasco da Gama, no meio de um bando de jogador bitolado, no meio de um bando de jogador que não quer jogar.
Então, assim, o Edmundo falou que o país se escondeu no jogo de ontem. Cara, eu não acho que ele se escondeu. Acho que ele não conseguiu jogar. E não teve com quem jogar. A bola vinha no pé dele, ele tinha, sei lá, o Michael, quarta opção lá no norte, o Léo lá no sul, o Galdames fazendo sabe-se lá o que, o Esforza mais perdido que cego no tiroteio, tá? O Ryan, eu não sei por que estava nem em campo, porque não sabe se posicionar, não sabe fazer nada, não sabe correr, e é um jogador de futebol profissional. Então, o Paê não tem o que fazer. O Paê não tem vitalidade para pegar a bola no meio de campo e sair carregando ela até dentro do gol. E o Edmundo já está querendo arrumar problema com o Paê, forçando ali praticamente uma treta com o cara para possivelmente o cara sair do Vasco da Gama. Aí eu pergunto, por quê? Porque eu vi o Edmundo falando do Paê, eu vi o Neto falando do Paê, mas por que ninguém, por exemplo, insiste em bater em quem são os verdadeiros culpados? Por que o Edmundo, por exemplo, não força aí o Pedrinho a abrir esse contrato, por exemplo? Por que o Edmundo não cogita, por exemplo, o grupo dele ali a se movimentar mais fortemente, já que o Pedrinho está de posse ali de uma liminar que afastou a 777, por que eles, por exemplo, não obrigam o Pedrinho, faz pressão para o Pedrinho abrir esse contrato e mostrar quem são os sócios, limpar toda essa turma da SAF que ficou ali no Vasco da Gama, já que ele detém o controle da SAF. E aí? Então, assim, tá complicado, cara. Muitas pessoas nesse momento, tem gente que gosta de viver do caos do Vasco da Gama. Quanto mais caos houver, quanto mais derrotas, quanto mais desempenhos ruins tiver, quanto mais a mídia estiver falando mal, mais essas pessoas, igual lá no canal do Mundo Ed, conseguem se beneficiar. Porque notícia não tem. Felipe Coutinho até agora não se sabe de mais nada. Dizem que marcou reunião, mas não falam mais nada também. Contratação, que é uma coisa que tem que ter, porque esse time aí não dá, não se fala mais nada. Saída de jogador, não fala mais nada. Enquanto isso, o Vasco, com esse time montado pela 777, esse time montado pela SAF, vamos lembrar que isso aqui não tem nada de associativo nesse time montado aí. É um time que inclusive as pessoas ficavam se vangloriando que estava sendo montado aí pela 777. Enquanto isso, o Vasco vai colecionando vexames históricos. Vexames históricos. Tá? Permanência na Série B, naquela fatídica permanência com aquele time ridículo montado, tá entendendo? Pelo Jorge Salgado. Eliminação para o ABC, humilhação para o Nova Iguaçu, brigando até a última rodada para não cair no Campeonato Brasileiro de 2023, colecionando vexames históricos aí, coisa que nunca aconteceu no associativo, tá? Tinha vexame? Tinha, mas meu amigo, depois descontava no jogo seguinte, tá? E hoje o Flamengo tá sobrando. O Josh Bravateiro nem na 777 tá mais, pediu desligamento, como vocês sabem. E é isso aí que a gente vê. Esse time é montado pela 777, pela SAF, e que hoje as pessoas estão encontrando problema no Paê. E não nesse time montado pela 777. Então, esse foi o vídeo. Mais tarde, se der, eu volto com outro vídeo, talvez. E é isso aí. Valeu, fui. Até o próximo vídeo.